Ni hao, seus especialistas em China formado pela Unicu. Tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um vídeo desse grande sinólogo brasileiro, Monark, falando sobre a China. Mandou, Monark, o plano dos chineses de tomar o Ocidente está dando certo? Não sei, cara, porque a China tá sofrendo também, né? É muito sofrimento aqui na Coloca China. aí umas notícias de crise econômica na China. Tá tendo umas crises lá, viu? Os Estados Unidos está fazendo uma guerra econômica fortíssima contra a China. Ele tá fazendo as empresas americanas migrar todas as suas fábricas para a Índia. Que não é verdade, né? Tem muita empresa de vários países mudando para o México, né? Porque é mais fácil exportar, porque dá para simplesmente cruzar de caminhão a fronteira do México para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não está fazendo as empresas estadunidenses sair daqui, né? Muito menos ir para a Índia. Isso não é verdade. Vê recente aí, coloca por recente ali no search. Aí ferramentas, Vai quebrar. Daqui 72 horas. coloca aí o último mês. Olha lá, tem uma notícia aí da CNN, clica aí nessa aí da CNN. Chineses comentam que a percepção no cotidiano de que a China vive em recessão econômica. Então, Só cresceu 5% em 2023. estão sentindo uma recessão econômica lá. É né? porque o chinês está acostumado com um crescimento de 10% todo ano, né? Então, quando cresce 5%, inclusive por conta dos 3 anos de Covid-0, né? Que a economia não cresceu da forma como todo mundo esperava, justamente por causa da Covid-0. Então, as pessoas têm essa percepção mesmo. Então não tá fácil para ninguém no mundo. Não tá A fácil China pra não ninguém. não tá saindo tão ganhando disso tudo aí, não. Melody Cheng esperava iniciar uma carreira em propaganda estatal na China depois de mais de 100 candidaturas sem sucesso no setor da mídia. Desce ali. Propaganda estatal. Caralho, que bizarro, né? Tem todo um segmento lá de propaganda estatal. Venha mentir para o povo. O cara literalmente mora nos Estados Unidos, né? Que tem Hollywood como propaganda estatal. Ele tem uma aba aberta no navegador dele que está escrito ali, né? Estados Unidos aprovam um orçamento que é, se eu não me engano, aquilo ali é para propaganda. Mas aí não é propaganda estatal, né? Os Estados Unidos têm um orçamento de 500 milhões de dólares só para fazer notícias sobre a China. Os Estados Unidos têm mais funcionário de relações públicas no Pentágono do que eles têm em todo o Ministério do Trabalho do país inteiro. Mas nunca é tratado como propaganda. Todo país organizado tem um departamento de propaganda. Só que eles chamam de qualquer outra coisa mais bonita para não ficar com cara de propaganda. Com o número recorde de 2,6 milhões de pessoas concorrendo a 39 mil empregos no governo, em meio a uma crise de desemprego entre os jovens, ela não conseguiu ser aprovada. Nascemos numa era errada, disse a jovem de 24 anos, graduada pela Universidade de Renmin, a mais importante da China. Renmin? Vixe, os caras estão tendo umas crises lá forte, hein? Tá. Muito em crise. Ninguém mais se preocupa com seus sonhos e ambições em uma crise econômica. A busca interminável por emprego é uma tortura. Uma crise de confiança na economia está dissuadindo os consumidores de gastar e as empresas de contratar e investir, no que pode se tornar um mecanismo que corrói o potencial econômico de longo Quer dizer que eles pegam uma pessoa, né, para dar um depoimento dela, pelo que ela está passando, e aí depois dizem que você tem um potencial de longo prazo, né? E aí vai lá nos Estados Unidos, 30% da população de rua, acho que é 30%, se eu não me engano, 30 alguma coisa por cento da população de rua tem emprego. As pessoas são empregadas. E elas moram na rua porque elas não ganham o suficiente. Fora a quantidade de gente que tem 2, 3 empregos para poder se manter nos Estados Unidos. prazo na China. Cara, então, vamos ver. A China cresceu 5,2% no passado. Vai quebrar, hein? Bom, é bastante para um país daquele tamanho crescer tudo isso, né? Então, aparentemente, a China ainda está crescendo legal. Mas a maioria das grandes mais do que a maioria das grandes economias. Vai quebrar, Mas hein? para quem vive no país, a economia chinesa é vista de outra forma. Os proprietários de imóveis se sentem mais pobres porque os seus apartamentos estão perdendo Isso é valor. verdade. E os trabalhadores ganham menos do que no Isso ano não é anterior, verdade. trazendo uma sensação de encolhimento da economia. Isso não é verdade.
A primeira parte é verdade, né? Os apartamentos estão perdendo valor e um dos motivos é porque tem apartamento demais e a população não está crescendo, então quem que vai comprar apartamento, né? E os aumentos, todo ano tem aumento de salário. Esse ano, os operadores da nossa fábrica vão ter 12% de aumento e isso é mandatário. Isso é obrigatório do governo. Não é nem a empresa que escolheu dar 12% para os caras. Isso veio do governo. Então, isso não é verdade, que as pessoas estão ganhando menos. Lembrando que a inflação no passado foi coisa de 2%, até menos. Sun, professor da economia da China Europe International Business School, em Xangai, diz que a definição de recessão que consta nos livros dos trimestres, que consta no livro, são 2 trimestres consecutivos de contração econômica. 2 trimestres. No que deveria se aplicar a um país em desenvolvimento. Então, 6 meses. 6 meses de contração de PIB é recessão. Não deveria se aplicar em um país em desenvolvimento que investe cerca de 40% da sua produção anualmente, o dobro dos Estados Unidos. Estamos em uma recessão, disse Xu. Se você conversar com 10 pessoas, 7 dirão que estão num ano ruim. Acho que o governo não pode se dar esse luxo. Ele não pode continuar para sempre, disse ele, pedindo mais medidas de estímulos para romper o que poderia ser um ciclo vicioso de baixa confiança que afetará principalmente os jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Desemprego juvenil recorde. Isso foi ano passado. Mais de 1 em cada 4 de cerca de 100 milhões de chineses com idade de 16 a 24 anos estavam desempregados em junho. Do ano passado. Mostrou últimos dados antes das autoridades suspenderem a série. Eles pararam de publicar os dados, né? 100 milhões eles voltaram de pessoas? a publicar? Excluindo os estudantes universitários para colocar desemprego de jovem de 14%. Nossa, que mágico, né? Agora cai. Eu lembro que estava em torno dos 20%, agora magicamente está em 14,9%, né? Então, dos 100 milhões, tinha 40 Cada 4 milhões. tá desempregado. Caralho, não. 25 milhões, é isso? Monark. 25 se milhões. For um a cada 4. 25 milhões de chineses desempregados. Mas, assim, né? Eu não sei como é que era feito esse cálculo, porque, assim, naquele parágrafo, a China retomou a publicação dos dados, excluindo estudantes universitários. Por quê? Porque na China, estudante universitário normalmente não trabalha. Eles só estudam. O meu chefe, ele tem muita dificuldade de entender como é que eu trabalhava de dia e estudava à noite. Porque na cabeça dele não faz sentido. Não faz. As pessoas só estudam. Então, tem que entender que parte desses dados aí não corresponde à realidade porque os estudantes já não trabalham. Gente pra caralho. Só na população jovem, né? Sem contar o resto das idades ali. Mas tudo bem, né? Lá na China, todos os números são grandes porque é 1 bilhão de pessoas, né? A China retomou a publicação de dados na quarta-feira, dia 17, excluindo os estudantes universitários para colocar o desemprego entre jovens em 14% em dezembro. A geração Z da China é a mais pessimista de todos os grupos etários, segundo a pesquisa. Aqueles que encontram emprego ganham menos do que esperavam, pois as empresas cortam os custos em resposta fraca à demanda interna. Ali fala, né, que a empresa de recrutamento descobriu que o salário médio oferecido caiu 1,3%. Eu não sei até onde isso aí é científico e é no país todo, né? Mas o salário médio de um trabalhador chinês aumentou 300% nos últimos 15 ou 20 anos, alguma coisa assim. Não tem como subir para sempre. Né? Não tem como subir para sempre. Eu não estou dizendo que é certo reduzir o salário, mas não tem como subir para sempre. Em algum momento isso vai ter que estabilizar, em algum momento isso vai parar. Bom, a matéria aí está falando que a China não está tão bem assim, né? Está desacelerando. E a tendência é de desacelerar cada vez mais, porque o plano dos Estados Unidos é esse, né? Eles querem controlar o avanço da China. Faz tempo, né? Os americanos não gostaram desse mundo multipolar aí, não, que tá surgindo. Eles não querem nenhum adversário, né? Esse é um dos motivos deles não gostarem da União Europeia. Eles serem contra a União Europeia. Porque a União Europeia são 2 bilhões de pessoas e um monte de economia grande junto, né? Fora questão militar, etc. Os Estados Unidos são contra qualquer um que possa fazer frente a eles. Né?
Lembrando que eles invadiram a China há 120 anos atrás, mais ou menos. 125. Obrigado por assistir. Acabou já? Bom, é isso aí, né? A China vai quebrar amanhã. Lembrando, não esqueça de comprar o seu ingresso para a micareta do Ideias Radicais para quando a China quebrar. Acho que em maio é aniversário de 6, 7 anos, né, da última previsão dele de que a China ia quebrar. O Luigi tem um contador lá do Jon Snow da quebra da China. E é isso aí, né, molecada? A gente precisa de material, tamo indo.